Seção 2ª. Da investigação preliminar sumária ou sindicância. Artigo 115. O Corregedor-Geral da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, e o presidente do tribunal, na hipótese de desembargador, quando tiver ciência de irregularidade por conta própria, ou por qualquer outro meio, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observadas as normas deste regimento interno, e do regimento interno da Corregedoria-Geral da Justiça, no que couber, no que não conflitar com as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou proposta, diretamente, ao tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar, observado, neste caso, o ARTIGO 118, caput, deste regimento. Parágrafo 2º. Na hipótese de notícia de irregularidade veiculada de forma anônima, em caráter excepcional, o Corregedor-Geral, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o presidente, na hipótese de desembargador, poderá determinar a apuração de irregularidade, em decisão fundamentada, observada a gravidade dos fatos narrados e dos indícios apresentados. Artigo 116. A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante, ou ainda, por meio de representação encaminhada pelo Poder Executivo ou Legislativo, pelo Ministério Público e Conselhos Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Quando a notícia de irregularidade, ou a representação estiver insuficientemente instruída, poderá o presidente ou corregedor-geral promover investigação preliminar sumária no prazo de 20 dias. Parágrafo 2º. Identificados os fatos, será notificado o magistrado, para prestar informações no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Não sendo arquivado o expediente, terá prosseguimento a investigação ou sindicância, sendo permitido ao magistrado acompanhá-la. Parágrafo 4º. Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar, ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor-Geral da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo presidente do tribunal, nos demais casos. Parágrafo 5º. O Corregedor-Geral da Justiça, nos casos de magistrado de primeiro grau, e o presidente do tribunal, nos casos de magistrados de segundo grau, comunicarão à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias da decisão, o arquivamento dos procedimentos prévios de apuração contra magistrados. Parágrafo 6º. Se a notícia da irregularidade configurar também ilícito penal, as peças deverão ser encaminhadas ao presidente do tribunal, vedada a suspensão da apuração da falta administrativa. Artigo 117. Das decisões referidas nos artigos anteriores, caberá agravo regimental no prazo de 15 dias ao órgão especial. Artigo 118. Encerrada a investigação preliminar, ou sindicância, antes da decisão sobre a instauração do processo administrativo disciplinar pelo órgão especial, no prazo de 48 horas, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes. Parágrafo único. Durante o prazo de 15 dias mencionado no caput, permanecerão os autos à disposição do magistrado e de seu procurador, durante o horário do expediente, permitida a extração de cópias dos originais. A esse efeito, poderá o presidente do tribunal, a requerimento do magistrado, autorizar seu afastamento do exercício do seu cargo, pelo tempo necessário.